Shalom, graça e paz, povo de Deus. Estamos num momento em que nós estamos mais resguardados em casa, estamos mais no nosso convívio com nossa família. Muitos de nós fomos afastados nas nossas atividades, mas não podemos nos afastar do compromisso de estar cultuando a Deus, servindo ao Senhor, né? Mesmo que de maneira à distância, mas compartilhando com os amados aquilo que nós temos produzido enquanto estamos em casa. Não podemos negligenciar o fato de estarmos lendo as Escrituras Sagradas, de estar buscando a face do Senhor, orando pelos enfermos, pelos que foram infectados, pelos que estão com suspeita de estar infectados, orando por aqueles que ainda não foram infectados, por aqueles que ainda vivem tranquilamente, mas que Deus continue guardando, né? E em momentos como esse é importante nós estarmos compartilhando uma palavra. Eu quero compartilhar uma palavra aos irmãos. E esta palavra que eu vou compartilhar aos irmãos é até conhecida de todos nós, segundo as Crônicas 7:14, mas não vou aqui eu dizer que porque o verso 13 do capítulo 7 de segundo as Crônicas fala acerca de um possível envio do Senhor de peste sobre a terra. Eu não vou aqui dizer, como eu já ouvi alguém dizendo, que o coronavírus foi Deus que enviou para que o povo se humilhasse e buscasse a face dele. É importante a gente entender que todo texto tem o seu contexto, para que entendamos corretamente o que o texto quer dizer. Alguém disse aí, porque no verso 13, Deus ele fala sobre envio de gafanhoto, de peste sobre a terra, mas não podemos abrir mão de que há uma condicional no início do texto, do verso 13, né? Jesus disse: e se eu fechar os céus, né? E não vier chuva, né? Mas ele disse se, porventura se, né? Eu não posso dizer ao irmão: se você anda nos caminhos errados, você sofrerá a condenação. E o irmão dizer que eu falei, ele vai sofrer condenação. Se eu disser com meus filhos: olha, vocês não vão sair, porque se sair vai haver castigo, vocês vão apanhar. E ele dizia, a mãe dele: meu pai me bateu, porque eu não bati, eu apenas prometi que se saísse ele, eu batiria. Então também eu não posso dizer, como Deus fala, se porventura, se, aí e eu dizer que já é, né? Então eu acredito que Deus ele não enviou o coronavírus. Lógico que tudo o que acontece no mundo é com a permissão do Deus Todo-Poderoso. Deus ele permite. Mas eu não posso aqui estar dizendo, baseando-se em segundo as Crônicas 7:13, que foi Deus que enviou o coronavírus. Não posso fazer isso. Não tenho base bíblica para fazer isso. Quem faz precisa trazer mais textos contundentes, baseados em segundo as Crônicas, para dizer isso. Pode achar uma outra versão, uma outra passagem relacionada a isso, mas segundo as Crônicas não fala sobre isso não. Eu quero abrir o texto com os irmãos, segundo as Crônicas, para a gente ler o texto e poder compreender em parte do contexto, que não há tempo para a gente pegar todo o contexto para a gente entender, mas pelo menos um contexto básico para a gente compreender. Olha o que diz o verso 13 do capítulo 7 de segundo as Crônicas, né? Eu vou postar esse vídeo como ele está sendo, não vou editar, né? Por isso eu peço aqui ao Espírito Santo de Deus que me conduza no momento da leitura, no momento da ministração desta palavra, para que leve aos irmãos uma compreensão, né? Porque só o Espírito Santo de Deus é que pode testificar em cada um de vocês a veracidade da palavra de Deus. Porque o que eu quero passar é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que importa. É aquilo que Deus disse e não aquilo que a gente acha que Deus disse, né? Então temos que
passar a mensagem como ela foi escrita. É a vontade de Deus que tem que ser feita. É a vontade de Deus que tem que ser passada. O verso 13 do segundo livro de Crônicas, capítulo 7, diz assim: se eu encerrar os céus, Jesus começa dizendo assim: se eu encerrar os céus, né? Ele fala assim: olha, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Olha, se eu fechar o céu, uma condicional, se eu fechar o céu, ou se eu enviar gafanhotos, se eu enviar peste ao meu povo. Aí vem o famoso verso 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se os crentes, se aqueles que se diz ser crente, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, orar, buscar minha face, converter-se dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei do céu e sararei a terra. Mas o que diz o contexto desse texto? Ah, meu irmão, mas o verso 3 aqui está dizendo sim, há uma condicional. Para começo de mensagem, o primeiro versículo do capítulo 7 diz assim: olha, acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu os holocaustos, e a glória do Senhor encheu a casa. Ele disse o quê? Acabando Salomão de orar. Então Salomão estava orando. E isso faz parte do contexto do texto que nós lemos. Salomão estava orando. E o texto relata logo no início que ele, acabando de orar, desceu a glória de Deus, consumiu o holocausto, encheu a casa, ao ponto de o sacerdote não poder entrar, por quanto estava cheia a casa de Deus da glória de Deus. Seguindo o texto, ele diz assim: olha, e todo, verso 3, e todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, curvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavilhamento, adoraram e louvaram o Senhor. Eles louvaram o Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todos sempre. E a Bíblia vai dizer que depois entrou os sacerdotes, entrou os levitas com seus instrumentos e continuará louvando o Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todos sempre. Então esse texto, o contexto desse texto, vai dizer que Salomão celebrou 7 dias. Quantos? 7 dias. Celebrando ao Senhor, glorificando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela manifestação da presença de Deus naquele local. Vou chegar lá. Só estou lendo o contexto para nós compreender o texto. Então há uma manifestação da glória de Deus ali, quando Salomão estava orando para a construção do templo. Então, o verso 6 vai dizer: e os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas. Verso 7. Com os instrumentos de músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito. Lembra dos instrumentos que Davi fez? Estavam ali os levitas e os sacerdotes para louvar o Senhor. O verso 7 diz que Salomão santificou o meio do
templo, o meio, ele santificou o meio, ele guardou o meio, ele reservou o meio do pátio, que estava diante da casa do Senhor, porque ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura do sacrifício pacífico. Não foi aquele sacrifício, foi aquele animal que alguém trouxe porque pecou, mas ele estava ali oferecendo o sacrifício pacífico, o sacrifício para Deus. Aí o verso 11, então, celebraram festa. Esse texto ainda vai dizer que no 27º dia, após toda aquela celebração, Salomão, ele dispersa o povo, cada quem para as suas tendas. E o texto vai dizer que o povo foram alegre com o que Deus tinha feito com o rei e com todo o povo. Então o povo vai para casa contente, alegre, feliz. E talvez você diga o que isso tem a ver com o texto que nós lemos, que envia a peste até agora, só estou vendo coisas boas. E é exatamente isso, é para nós compreender. Porque o verso 11 agora vai dizer que pela segunda vez o Senhor aparece ao rei Salomão. Verso 7 diz assim, ó, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, em tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Tudo que Salomão desejou, tudo que Salomão pensou, tudo que Salomão colocou nas mãos de Deus, ele fez. E aí o verso 12 vai dizer, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse. Salomão terminou e foi orar, agradecer a Deus. Acabou toda aquela festa, aquela aglomeração, aquela celebração, toda aquela obra. Então ele vai orar a Deus e aí Deus aparece com ele, para ele pela segunda vez e diz, parte B do verso 12, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para sacrifício. Ou seja, o Senhor está dizendo, está aprovado este local. Eu escolhi para mim, para fazer sacrifício. Aí entra o famoso verso 13, que o povo faz confusão. Jesus disse para Salomão, eu ouvi tuas orações e escolhi para mim este local. O local de encontro. Aí ele diz o verso 13, mas se porventura eu cerrar o céu, verso 13, o verso que nós lemos no começo, se eu cerrar o céu, que não vier chuva, ou se eu ordenar que vá os gafanhotos comer a terra, destruir a terra, ou se eu mandar peste para o meu povo, é aqui nesse local que você fez e foi aprovado por mim, que o povo vai vir, que o meu povo vai vir, que o povo que se chama pelo meu nome vai vir, vai se humilhar, vão orar, vão se converter dos seus maus caminhos. Aí eu vou vir, porque eu estou prometendo, foi aqui que eu escolhi para mim, vou vir e vou sarar essa terra. E vou sarar essa terra. Porque o verso 15 vai dizer, agora estão abertos os meus olhos, verso 15. Por isso que eu estou dizendo que o Senhor está dizendo que se o povo ali se humilhar, ele não está dizendo que esse povo que contraiu o coronavírus, esse povo que está com medo do coronavírus, se humilhar, ele vai fazer cessar o coronavírus. Jesus não está falando isso não. Ele está dizendo, aqui é o local onde eu vou marcar o encontro com o meu povo, quando vacilarem, que voltarem para mim aqui, eu estarei com ele.
Porque ele diz aqui no verso 15: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Atento aos meus ouvidos a oração deste lugar. Verso 15, tem uma Bíblia aí, confira. É só ler a Bíblia. A oração feita neste lugar. Verso 16: porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nele para todo sempre ou perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Todos os dias. Salomão, Deus está falando: Salomão, isso aqui é para o povo se vacilarem. Agora contra ti, verso 17, ele falou: Salomão, agora contra ti, se andares, o condicional, meu irmão, se andares diante de mim como mandou teu pai Davi. E Salomão, tu sabe a intimidade que eu tinha com teu pai. Imagina Deus falando isso de noite. Tu sabe a amizade que eu tinha com teu pai. Segue o exemplo dele. Tô imaginando Deus conversando com Salomão. Segue o exemplo do teu pai, porque foi o homem segundo meu coração. Verso 17: se tu andar nos meus caminhos, como andou teu pai, e fizeres conforme tudo quanto te ordenei, Jesus está falando, Deus está falando, te ordenei, e guardardes os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino conforme o concerto ou a aliança, ou como prometi, que fiz a quem? Que fiz a Davi, teu pai. Dizendo o quê? Não te faltará varão que domine em Israel. Não te faltará varão que domine em Israel. Louvado seja Deus. Porém, se vós vos desviardes e deixar os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei da minha presença, e esta casa que consagrei. Viu essa aqui que eu falei, que eu acabei de falar, que tinha aprovado, que era aqui, que eu ia me encontrar com o povo que se humilhasse, que eu sararia o povo, que aqui, essa aqui que eu escolhi para o sacrifício, pois esta casa que eu consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbios e morte entre todas as gentes. E desta casa que foram tão exaltada, presta atenção, e esta casa que foi tão exaltada, está dizendo aqui o verso 21, da qual quem passar por ela, se espantará e dirá. Olha o que o povo vai dizer. Aquele povo que ficou em êxtase quando viu o quanto Deus tinha feito ali pelo rei, pelo povo. Aquele local ali onde o povo ia, clamava o Senhor, se humilhava, e o povo ia lá, e Deus ia lá e entrava com providência. O povo agora vai olhar, segundo o verso 21, a parte B, diz que o povo agora vai olhar e diz: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Por que fez o Senhor assim com essa terra e com esta casa?
verso 22 diz assim: e dirão, porquanto deixaram o Senhor Deus, abandonaram o que o protegia, abandonaram aquele a quem o instruía, deixaram o Senhor Deus, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito e se deram a outros deuses, se prostraram a eles e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todos estes males. Então, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, precisamos aprender a buscar o contexto do texto que nós estamos lendo para termos base no que está dizendo aquele texto. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa, se eu for fazer uma exegese desse pequeno texto de 2 Crônicas 13 e 14, precisaria de no mínimo aqui um capítulo anterior e um capítulo depois, para nós ruminar este texto de maneira que nos abríssemos o entendimento. Eu sei que quem nos traz o entendimento é Deus através do teu Santo Espírito. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos comer este livro. Nós precisamos ler este livro. Deus ele deixou para que nós lêssemos. Mas nós lêssemos. Jamais o Senhor vai ferir um princípio dizendo que nós não precisamos estudar a Bíblia Sagrada, porque o Espírito Santo dá tudo. Não, seríamos negligência com o estudo da palavra de Deus se anteriormente ele já disse. Ele falou para Jeremias: engole o rolo que eu te der. Quer dizer o quê? Engole o rolo que eu te der. Ele disse para João: você vai comer este livro. Na tua boca será doce, mas no final será amargo. Você vai comer, mas você vai poder passar. Mas você vai ter o entendimento. Né? O Espírito Santo de Deus ele nos testifica aquilo que nós lemos. Jesus deixou claro isso. Quando o outro vier, não falará dele, mas testificará de mim. E se eu entender que Jesus é o verbo, né? Que era o verbo se fez carne. Jesus estava dizendo, Jesus disse ali para os seus discípulos que tudo aquilo que ele estava falando ali, o Espírito Santo de Deus iria confirmar. Eu entendo que quando eu leio as Escrituras Sagradas, é a boca de Deus aqui aberta, a palavra de Deus é Jesus. O Espírito Santo testifica aquilo que nós lemos aqui. Eu entendo assim. O Espírito Santo de Deus testifica em nós aquilo que a gente lê. Deus ele nos acende uma luz quando estamos lendo a tua palavra. Não posso negligenciar o fato de ler as Escrituras Sagradas em forma de estudo, estudar, buscar, pegar referência, pegar comentário, comparar, ir nos originais, as palavras que não entendo, separar, ir nos originais, buscar, ir no léxico, ver o significado total daquela palavra, buscar, esmiuçar, para não ser enganado por ninguém. Não podemos ser enganados por ninguém. Temos que ler e buscar que o Espírito Santo de Deus testifique em nós. Amém? Então que Deus nos abençoe, nos guarde. E eu faço aqui um apelo aos irmãos que aproveite desse tempo para buscar a face de Deus. Aproveite desse tempo para estudar as Escrituras Sagradas. Os irmãos que gostam do louvor, aproveita para separar hinos, louvores que exaltam a Deus, para quando tudo isso acabar, nós estamos aí compartilhando aquilo que nós produzimos enquanto estávamos em casa. Não podemos voltar à vida normal da mesma forma que nós saímos, porque senão não adiantou nada ficar esse tempo todo em casa. Só engordando, só comendo, comidas físicas,
e a parte espiritual. Como é que a gente alimenta a nossa alma? Como é que a gente alimenta nosso espírito? Como é que a gente se fortalece na presença de Deus? É lendo, é orando. Tava rolando um áudio, um vídeo, onde uma pessoa ela falava os horários para cada país estar orando. O Brasil ficou com 18 horas para orar. Quantos brasileiros estão orando nesse horário? Quantos brasileiros estão orando constantemente? Em nossa comunidade nós fazemos por ser pequena, pouca gente, nós não conseguimos fazer 24 horas, mas fizemos ali o tempo que nós tínhamos disponível. Eu fiquei com horário de 11 horas da noite para estar orando. Nós temos que orar o tempo todo, mas é bom pegar esse tempo, esta hora que foi determinada pelos nossos líderes, dobrar nossos joelhos e estar orando. Isso não quer dizer que se tivermos que orar 8 horas, 7 horas, não, vou deixar para orar 11, não, a gente pode orar 7 horas, 8 horas, mas 11 horas nós estamos ali fielmente com o nosso compromisso, orando a Deus pelos enfermos, por quem foi infectado, orando a Deus para que guarde nossas famílias, orando a Deus para que o Espírito Santo de Deus possa convencer os negligentes, possa convencer aqueles que não dá importância àquilo que tem que ter ênfase. Amém? Que Deus abençoe. Continue a oração, continue orando por mim, missionário Ailton Santos. Nós precisamos muito de oração. Cada vez